Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha, meu povo, é o último dia que a gente vai falar sobre o mercado da bola e depois, obviamente, quando a janela dos estaduais abrirem, mas eu também não acho que a gente vai encontrar muita solução em clubes menores de campeonato estadual, não. Vai ser uma surpresa. Acho que talvez o nome que mais chame a atenção, não só do Atlético, mas do futebol brasileiro em geral, seja o nome do Maceió, atacante da Portuguesa, que realmente fez um ótimo campeonato paulista pela Lusa, mas tirando isso, sendo bem sincero, eu pelo menos não vi nenhum nome que me brilhasse os olhos. Mas eu não tô aqui para falar sobre possíveis reforços, eu tô aqui para fazer um passadão em tudo que foi esse mercado atlético. Hoje o dia vai ser mais ou menos nesse sentido, né? E pra gente falar de mercado, a gente precisa falar sobre os responsáveis pelo mercado do Atlético. Pra gente falar sobre os responsáveis do mercado do Atlético, não tem como a gente ignorar Eduardo Freeland. Cara, o Freeland ele chega na temporada passada vindo do Avaí, depois da queda do Possebon. E algumas pessoas do mundo do futebol, inclusive que já trabalharam no Atlético, vieram falar comigo. Cara, não dá pra entender. Vocês estão cometendo um erro gravíssimo em relação à escolha de um diretor que não tem condição de ser diretor nem do Avaí, imagina do Atlético. E óbvio que quando você ouve esse tipo de referência, você fica com o pé atrás muito grande. A primeira janela que o Freeland esteve à frente do Atlético foi uma boa janela. Benavides, Teran, Viveiros, Mendonça. A gente ficou com um olhar assim, bem impressionado positivamente como o Atlético conseguiu fazer uma janela que realmente gerasse um impacto técnico na equipe, algo que a gente não vê há muito tempo. Mas quando a gente foi vasculhar os bastidores dessa janela, a gente entendeu algo que já estava muito na cara. Foi uma janela muito mais coordenada pelo Odair do que pelo Eduardo Freeland. E não tirando a importância do cargo do Freeland, a importância que o Freeland pode ter tido em uma negociação ou outra, mas indicações do técnico da Helma, isso ninguém teve muita dúvida. Chega a janela de fim de ano, o Atlético ele começa a tomar decisões que não dá para entender. O Atlético termina o Campeonato Brasileiro da Série B um mês antes do que o Campeonato Brasileiro da Série A. E parece que só poderia se movimentar a partir do fim da Série A. Beleza. Qual é o recado que a gente tem? A gente vai atrás de um mercado de Série A. E tudo começa muito bem. Bruno Gomes, bom reforço, Portija, Andrés Cubas. A intenção de contratar jogadores que passassem um pouco mais de certeza parecia o caminho que o Atlético ia seguir no mercado. Não foi esse. 2, 3 meses depois que a gente vê que o mercado do Atlético seguiu. Eu acho que as contratações que a gente fez foram até boas. Luiz Gustavo, Portija, Jadson, mas é claramente um mercado ineficiente. É um mercado incompleto, é um mercado incapaz de preencher as lacunas que o Atlético tem dentro desse elenco. Isso me assusta um pouco, porque são lacunas muito óbvias de constatar. E aí a gente se aprofunda um pouquinho no trabalho do Eduardo Freeland. O trabalho do Freeland não é fácil, trabalhar com Petralha não é fácil. Mas o Eduardo Freeland ele precisa ter uma capacidade que claramente ele não tem. De ter um diálogo direto com o presidente Mário Celso Petralha a ponto de convencer ele que vale a pena fazer maiores investimentos. E eu não estou falando que é certo a gente ter dentro do clube uma espécie de babado, presidente. Uma espécie de cargo que serve basicamente pra gente tentar mostrar pro presidente que vale a pena gastar dinheiro. Mas é a função do diretor de futebol no Atlético. Você precisa ter esse jogo de cintura com o Petralha, você precisa saber lidar com o Mário Celso Petralha. E tudo que eu vi e apurei e vivenciei, eu vi um Freeland até com algumas boas intenções, mas não sabendo lidar com o Petralha. Não sabendo fazer com que o Petralha enxergasse a necessidade de investir. Isso tem um preço muito grande, porque, infelizmente, a gestão do Atlético é concentrada em um profissional só. Então, volto a dizer, é um trabalho atípico, mas é um trabalho muito necessário dentro da estrutura de futebol do Atlético. Estrutura de futebol que eu reconheço, que Eduardo Freeland sempre esteve muito sozinho.
Estrutura de futebol que eu reconheço que o Eduardo Freeland precisava de mais gente ao seu redor para entender. É diretor de futebol, é executivo de futebol, é vice-presidente de futebol? Qual é o real cargo do Eduardo Freeland? A realidade é que ele dificilmente conseguiu se mostrar impactante internamente em algum desses cargos. Pela dependência do Petralha, talvez. Mas conversando dia a dia com profissionais do departamento de futebol, até falaram. Nessa temporada se mostra um personagem muito mais presente, mas ainda distante do que o Atlético precisa. Mas ainda é distante do que o Atlético necessita no sentido de ter um homem forte ali. O Freeland não é um homem forte de absolutamente nada. O Freeland não é um homem forte de futebol, de departamento nenhum. E aí eu tenho outra crítica a falar do mercado da bola que o Eduardo Freeland fez. O Odair Dalmolin. O scout do Atlético claramente é ineficiente. E eu não vou falar que é pouco criativo, porque eu acho que a intenção em nenhum momento era ser muito criativo. Mas o scout do Atlético não encontrou cenários de mercado que o clube precisava. E desculpa, quando a gente fala de um departamento de scout, a gente fala de um setor de mercado. Se você não tem um setor de mercado qualificado, bicho, seu scout é ruim. E hoje eu não confio no scout do Atlético. Os últimos grandes reforços que o clube teve foram indicação do treinador. Reforços que a gente sabe que chegaram com mediação do treinador. Ah, mas o scout conseguiu negociações que não foram pra frente. Beleza. Realmente, o mercado foi muito monitorado. Mas eu acho que tá na hora da gente cobrar mais eficiência clara. Efetividade não é só dentro das 4 linhas. Efetividade também é muito em relação ao que a gente faz como um clube nos bastidores. Aí entra aquele livro do Ferran Soriano, né? Que é, basicamente, a bola não entra por acaso. Ou a bola não deixa de entrar por acaso. E talvez essa fala ela seja muito simbólica no Atlético, porque a bola realmente não está entrando e falta um centroavante e o Atlético, na visão da sua diretoria, não consegue trazer um centroavante. Então, assim, difícil, bem difícil mesmo. Eu abriria a mão do Eduardo Freeland. O Atlético teve a oportunidade de trazer o Bruno Spindel. Me decepcionou muito como o Atlético opta por um diretor de menos capacidade. E de verdade, parece que o Eduardo Freeland é muito mais um personagem orquestrado ali da gestão Petralha para ser mais um dentro desse guarda-chuva do que exatamente pelas próprias mãos. Enfim, para mim, essa janela ela deveria ser definitiva a qualidade de trabalho e a permanência do Eduardo Freeland. Valeu? Tamo junto a nós. Janela decepcionante demais.